Gente, eu quero convidar a Juliana que vem aqui. A Juliana é membro da Igreja Batista lá em Vitória, de um grande amigo meu, pastor Davidson. E recebi os livros dela, inclusive, estão ali para você que puder levar para casa. E quando eu recebi os livros dela e dei uma olhada, descobri que o tema é muito pertinente. A gente tem trabalhado aí com adolescentes, jovens, juniores, e a gente tem visto o dilema que é trabalhar com essa galera especial, né, que vive uma fase muito especial. E alguns dilemas se apresentam nessa fase da vida. Quando eles estão descobrindo o que é a vida, assumindo sua identidade, descobrindo sua personalidade, seu temperamento, regra geral, há uma insatisfação com o que está acontecendo, as mutações. E nós vivemos uma época em que a privatização tem levado o povo a entender que a minha vida privada, da minha vida cuido eu. E eu tenho domínio sobre a minha vida. E dificilmente os adolescentes conseguem, e juniores, conseguem equacionar essa situação. E isso, quando eu vi o conteúdo, eu disse, que coisa linda. E ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que estaria vindo para Curitiba. E a gente, então, já pediu para ela incluir na agenda dela a nossa igreja. Ontem esteve aqui, foi um momento muito bom com os nossos adolescentes. Eu quero agradecer, Juliana, a sua disposição de estar conosco. Muito obrigado. E também levo um abraço meu para o Davidson. Muito bom ter a amizade dele e que a gente continue nesse intercâmbio de bênção. Que Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda em nosso meio. Vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, aqui está a tua filha, instrumento em tuas mãos. Quero pedir que o Senhor a revista de autoridade, de graça, de poder, e que o Senhor possa usá-la nesta manhã como o Senhor tem usado. Obrigado pela disposição dela de ser bênção, não só no mundo eclesiástico, mas também no mundo educacional, social. Continue usando a tua filha, abençoe sua vida, seu trabalho, sua profissão, seu ministério. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Agradeço ao pastor Euquias pela oportunidade, o Atílio também, que sempre esteve em contato comigo. Meu nome é Juliana, sou psicóloga infanto-juvenil. Eu trabalho com crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Eu tenho uma filha de 12 anos, então tudo que eu estou dizendo para vocês eu já conheço na prática. E quem tem filhos nessa idade sabe que a gente está enfrentando um grande desafio. Sou casada, meu esposo ficou na minha cidade, eu sou da cidade de Alfenas, do sul de Minas. E ele ficou com a nossa filha, não pôde estar aqui. Mas eu queria falar com vocês exatamente sobre essa conexão que a gente precisa estabelecer entre nós e os nossos filhos. Por que isso se perdeu? Só pegar uma colinha dos slides para eu poder me localizar. Pode passar, por favor? Por que isso se perdeu? Na verdade, nós estamos falando de uma fase que é nova. A adolescência é muito nova. Eu estava conversando com os meus pais, eles estão aqui me acompanhando. A irmã da minha avó casou com 13 anos. Então, os nossos avós não tiveram adolescência. Então, essa fase da adolescência é uma fase nova. Por isso que é tão difícil de entender, porque a gente ainda está construindo essa fase. Ela veio, e ela está se mantendo aí, agora nas nossas famílias, mas ela é uma fase nova. Por isso que a gente precisa entender como é que ela funciona. As pessoas me perguntam, a questão de quantos anos. Geralmente, pré-adolescência, a gente já fala a partir dos 9, 10 anos de idade, já entra na pré-adolescência. E essa pré-adolescência, gente, é muito difícil. Hoje, as crianças não querem crescer. Eu não sei quantos de vocês têm filhos, a Raquel estava comentando comigo, o meu filho fala que não quer crescer, que ele não quer passar para a adolescência. Minha filha falava a mesma coisa. Por quê? Porque a infância, ela é muito validada na sociedade.
Então, tem algumas crianças aqui, né? Quando você olha para uma criança, você já fala, ai, que gracinha. Olha que fofura, gente. A criança desenha qualquer coisa, ele faz um rabisco no papel, você fala, nossa, mas você desenha muito bem. Olha esse desenho, gente, que lindo. Aí todo mundo, oh. Aí a criança fala errado, a gente fala, que gracinha falando errado. Então, a infância é uma fase de validação. É muito bem aceito o que criança faz. Aí chega a pré-adolescência, 9, 10 anos de idade. O que acontece nessa fase? As críticas começam. Nossa, mas você vai com essa roupa? Ah, mas não vai mesmo, pode tirar. Não, isso não é roupa, imagina. Vai todo mundo, olha só, filha, todo mundo bem arrumado aqui, você quer ir de camisetão. E aí eu abro um parênteses para isso. A pré-adolescente, principalmente a menina, ela está estranhando o corpo que ela está formando. Por isso que ela usa roupa larga. Porque ela não tá estranho para ela. Né? Então, já viu? É camisetão, calça larga, tudo largo. Por quê? Porque ela ainda está se entendendo ali nessa transformação corporal, tá? E isso é muito comum. Então, quer dizer, o adolescente está nessa fase de se conhecer. E aí a gente começa, claro, eu falo isso porque eu também já fiz isso muito, tá? Começa a criticar. Então, as críticas começam na escola, começam em casa, começam na sociedade, começam com os amigos. Então, parece que tudo que o adolescente faz está errado. É chamado de aborrecente. Então, o que acontece com a criança que estava sendo validada até então? Estava tudo lindo, né? De repente, eu tenho um paciente meu, 10 anos. Ele falou assim para mim, tia, a minha mãe gostava mais de mim quando eu era criança. Olha que triste ouvir isso. A minha mãe gostava mais de mim quando eu era criança. E eu falei para ele, por quê? Ela falou, porque agora tudo que eu faço está errado. E eu não digo que a gente não tenha que trazer orientações para o adolescente. A questão é como isso é feito. Como que a gente faz isso? Aí, esse mesmo pré-adolescente, ele chegou para mim e falou assim, a minha mãe falou assim para mim, arruma o seu quarto. Quem é que não fala isso, né? Até eu. Arruma o seu quarto. Tia, eu fui lá e eu arrumei o meu quarto, tudo muito arrumadinho. Até a cama eu arrumei. Acho que ele não fazia isso, né? Até a cama eu arrumei. Aí deixei tudo arrumadinho. Quando minha mãe chegou no quarto, eu falei, mãe, tudo feliz, né? Mãe, arrumei meu quarto. Aí a mãe, daquele jeito, né? Gente, o menino ficou arrasado. Tá todo mundo se identificando, né? Eu sei. Eu já fiz isso também. Ele ficou arrasado, porque ele não sabia como atingir essa expectativa da mãe. Ele não sabe, porque ele ainda está aprendendo. A gente acha que adolescente é mini adulto, gente, não é. E eu vou trazer muito isso aqui. Por que que a gente não pode tratar um adolescente como adulto ainda? Porque ele ainda está em formação. Ele ainda não sabe o que fazer. Aí um dia, eu fiz isso com a minha filha. Minha filha está com 12 anos hoje. Ela devia ter uns 10 também. Eu cheguei e falei, filha, arruma o seu quarto. O material de escola dela, que hoje em dia as meninas gostam de caneta, caderno, tem 50 tipos de canetas, tudo esparramado no chão. Falei, filha, arruma seu quarto. Ela pegou tudo que estava no chão e colocou em cima da escrivaninha. Arrumei meu quarto. Mãe, já arrumei meu quarto. Eu olhei e falei, não, filha, você pegou tudo que estava no chão e colocou em cima da escrivaninha. Tudo bagunçado a escrivaninha. Falei, não é isso que é arrumar o quarto. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou arrumar o quarto junto com você e eu vou te mostrar o que é um quarto arrumado para mim. Porque concorda para mim que concorda comigo, né? Que cada um tem um jeito de fazer as coisas? Então vamos lá. Arrumei o quarto junto com ela. Quando o quarto estava arrumado, que isso é, cada coisa no seu lugar, eu olhei para ela e falei assim, tá vendo? Toda vez que a mamãe falar, filha, arruma o seu quarto, é desse jeito que eu gostaria que o quarto estivesse. Ah, então isso é necessário fazer. Primeiro a gente ensina, depois a gente cobra. Mas às vezes a gente está cobrando sem ensinar. E aí ele faz o que ele acha que está certo, o que ele entende que está tudo bem, e para a gente não está. E aí quando a gente chega com a crítica, isso é muito pesado para ele. E aí um dia minha filha falou assim, mamãe, já arrumei o quarto, vem cá para você ver se está bom. Aí eu dei uma olhadinha e falei, ué filha, mas e aquela coberta não? Peraí, não vem ainda não, então pera, vai para lá. Aí esperou mais um pouquinho, agora volta, agora tá arrumado, né? Então isso é muito legal. A forma com que a gente faz vai gerar no adolescente ou no pré-adolescente, eu sou amado, eu não sou amado. Eu não estou dizendo que isso é fato. É lógico que ele não é
A gente não deixa de amar um filho quando ele não arruma o quarto. Mas é o que ele entende. Gente, quando chega na adolescência, vira uma chavinha na cabeça. Né, Tira? Você tinha falado isso ontem. Vira uma chavinha na cabeça do adolescente. Realmente. O cérebro do adolescente é totalmente diferente da criança e do adulto. Então é como se fosse uma chavinha que liga mesmo lá na fase dos 10 anos de idade. É uma fase totalmente diferente que a gente tem ali. A gente tem uma dificuldade maior de lidar com impulsividade. Então, você tem mais a tendência a fazer sem pensar na adolescência. Você tem dificuldade de fazer regulação emocional na adolescência. Você tem uma preocupação com a identidade social totalmente frequente no adolescente. Então, o adolescente realmente funciona diferente. Ele realmente tem dificuldade para algumas coisas. Outra coisa que aconteceu que eu não quero esquecer de contar. Esse mesmo adolescente, né, ele estava com muita dificuldade de conexão, mãe e filho. E aí ela falou assim, Juliana, ele não me respeita. Aí eu fiz uma ferramenta, né, eu trabalho muito ferramenta, minha abordagem da psicologia é a terapia cognitivo-comportamental, então a gente trabalha muito ferramentas. E aí eu cheguei para ele e falei assim, vamos fazer uma ferramenta aqui que a gente vai trabalhar respeito, beleza. Durante essa semana você vai respeitar a sua mãe. Combinado? Combinado. Na semana seguinte, chegaram os dois novamente. Falei pra mãe, e aí? Mesma coisa, não mudou nada. Chama a criança, o pré-adolescente, né? Nossa, essa semana eu respeitei muito a minha mãe. Deu tudo certo. Eu falei, não, peraí, então tem alguma coisa estranha aqui. Chama a mãe, chama a criança. Eu falei, olha, mas vamos lá. Você respeitou a sua mãe? Respeitei. Não respeitou, não. Você falou isso? Ué, mas isso não é falta de respeito? Aí a gente teve que alinhar o que é respeito. Vocês entendem que é uma geração que entende diferente? O que é respeito pra gente não é respeito pra eles. Porque eles estão vivendo numa sociedade totalmente diferente. E aí eu tive que chegar e falar, olha, então vem cá, mãe, fala aqui, o que é respeito pra você? Ah, respeito pra mim é isso, isso, isso. Tudo bem? Olha só, quando você fizer isso, pra sua mãe, ela entende como falta de respeito, então você precisa ficar atento. Ah, não, então tá bom, agora eu já sei que ela se sente desrespeitada quando eu faço isso. Então a gente teve que alinhar conceito de respeito. Então, às vezes a gente fala, nossa, meu filho não me obedece. O que é obediência pra mim? Ah, Juliana, mas isso é subjetivo? É. Sabe por quê? Teve um dia que eu falei assim pra minha filha. Aliás, eu estava trabalhando, a minha filha chegou pra mim e falou assim, mamãe, pega pra mim a minha xícara do gatinho. A xícara fica mais alta, ela não alcançava. Ah, pego sim, filha, daqui a pouco, só um minutinho que eu tô trabalhando, já eu pego. Eu não falei, não pode pegar, eu só falei, não posso pegar agora. Aí ela foi pra quem? Pro marido, né? Pai, pega pra mim a xícara de gatinho que tá lá em cima. Aí meu marido, daqui a pouco, filha, agora eu tô trabalhando, já eu pego. O que ela fez? Ela pegou um banquinho, subiu e pegou a xícara de gatinho. Na hora que ela fez isso, a vontade que eu tive é falar, você não sabe esperar não, menina? Eu não falei que daqui a pouco eu pegava? Na hora que eu fui falar isso, eu falei, peraí, eu não falei que não podia pegar. Eu falei que eu pegava daqui a pouco. Ela resolveu o problema. Ela foi lá e se virou. O que eu quero? Será que eu quero uma criança dependente ou eu quero uma criança que tem autonomia? Gente, não dá para criar uma criança com autonomia sendo obediente 100% do tempo. E eu não estou dizendo, me entendam, tá? Nós estamos falando com cristãos aqui. Eu não estou dizendo que a gente não tem que, os filhos não têm que obedecer seus pais. Quando você fala não, é não. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Agora, às vezes, as crianças precisam ter autonomia para fazer algumas coisas. A gente quer controlar tudo o tempo todo. Então, tudo bem. Até a gente consegue fazer isso. Mas não espere uma criança que tem autonomia agindo dessa forma. Então, tem algumas coisas que eu deixo ela se virar sozinha. Tudo bem, filha, eu não posso fazer agora. Você quer fazer sozinha? Ah, eu quero. Eu falei, então tá bom, se não der certo, você me chama. Eu não preciso controlar o tempo todo tudo. Então, a gente precisa tomar... E essa orientação, gente, não é a escola que faz isso. Né? Não é a igreja que faz isso, somos nós, pais. A gente que precisa orientar como deve ser feito, o que deve ser feito. E, de repente, deixar uma certa autonomia, até porque essa geração é uma geração conectada. Ela sabe mais que a gente. Ou eu estou errado? Eles sabem fazer muita coisa.
Então, até ontem eu estava dando uma entrevista na Jovem Pan, não sei quem ouviu. Alguém ouviu a entrevista ontem? Depois vocês procuram no YouTube, foi muito legal. Eu até fiz propaganda aqui, tá, gente? Falei que ia estar aqui hoje. Não ao vivo, mas depois eu falei, gente, eu vou estar lá na Igreja Batista. Ele falou, que legal. Quem sabe, né, a gente consegue divulgar, porque é um assunto que chama muita atenção. E um dos repórteres falou assim, Juliana, sabe uma coisa que me irrita muito? Toda hora o meu filho querer se intrometer em assunto que é meu. A gente está conversando e ele fica se intrometendo, toda hora se intrometendo, toda hora se intrometendo. E cansa, porque como é que é isso, né? A gente está conversando ali e está se intrometendo no assunto. Alguém aqui viu o vídeo das criancinhas da creche discutindo política? Gente, que gracinha. Vocês viram? Os menininhos 3, 4 anos discutindo política. Eu, até os 15 anos de idade, eu não sabia quem era o presidente do Brasil. De verdade, isso aí. Eu estava interessada em fazer bolinho de terra na rua. Jogar bete, não sei se joga bete aqui. Era isso que eu me importava. Essa geração é uma geração informatizada. Eles querem participar. Agora, eles precisam participar de tudo? É claro que não. O que eu faço lá em casa? Filha, por exemplo, eu falo assim, amor, vamos fazer dessa forma? Aí meu marido fala, não sei. Aí minha filha, não, porque dessa forma é melhor. Eu falo, opa, peraí. Esse assunto aqui é entre eu e seu pai. A gente vai decidir, depois a gente fala o que a gente decidiu pra você. Ok? Ok. Então isso aí é uma coisa nossa. Agora, tem coisas que ela participa. Então isso somos nós que definimos. Agora, querer que o adolescente fique sentado, calado, quieto, sem participar de nada, eles não conseguem fazer isso. Porque eles têm estímulo. Quem que está estimulando? A sociedade, o celular, a gente, a escola. Não dá para ficar numa família onde ele não pode se posicionar, porque ele está acostumado a fazer isso já desde pequeno. Mas a gente coloca os limites. Mas é difícil falar, não, filho, você vai ficar sentado aqui, conversa de adulto. Antigamente era assim, né? Conversa de adulto, criança não se intromete. Isso funciona hoje? É muito importante que a gente entenda o que funcionava e que não funciona hoje. É por isso que eu estou aqui, para falar para vocês que isso não funciona mais. A criança quer participar. Ela só não vai participar de tudo, porque tudo tem limite. Mas algumas coisas eu acho muito legal ter a participação da criança. Gente, só uma coisa rapidinho. Quem quiser fazer um comentário, fazer uma pergunta, não precisa esperar até o final, tá bom? Quem quiser fazer uma pergunta sobre algum assunto que eu esteja falando aqui, é só levantar a mão que a gente vai interagindo com relação a esse conteúdo, tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Vamos lá, pode passar, por favor. Olha só, nós temos hoje no Brasil 32 milhões de adolescentes e pré-adolescentes. Por que eu trago esse dado? Você não está sozinho. Tudo bem? Tem 32 milhões de famílias, ou não, né? Um pouco menos, porque tem 2, 3 filhos. Mas nós temos milhões de famílias hoje que passam pela mesma situação que nós estamos passando. E eu queria dizer isso, que tudo que acontece com você acontece nas outras famílias também. Então é importante que nós tenhamos esse direcionamento. Pode passar, por favor. Olha só, gente. Cerca de 1.000 crianças e adolescentes cometem suicídio a cada ano. Eu não sei se vocês sabem desse dado, porque não é falado, né? Não é comentado. Então, olha só, 1.000 crianças e adolescentes na faixa de 10 a 19 anos cometem suicídio no Brasil a cada ano. Isso é um dado baseado na Sociedade Brasileira de Pediatria. Todos os dias morrem 3 crianças por suicídio no Brasil. Eu já tive um paciente de 9 anos de idade com ideação suicida. E eu tive que falar para a mãe, olha, o caso dele é psiquiatra. Só a terapia não vai ser suficiente, que é isso que a gente faz. A gente começa com a terapia. E aí, aos poucos, a gente vai, dependendo da situação, a gente caminha para o psiquiatra. Mas a gente sempre começa com a terapia. E aí, gente, eu faço um apelo muito importante aqui. Não deixe para os sintomas estarem muito ruins para procurar um psicólogo. Às vezes a gente tem sintomas de ansiedade lá no começo. E dá tempo de reverter a situação. Porque a criança tem plasticidade cerebral. É fácil de trabalhar com criança. Por que eu escolhi trabalhar com criança? Porque a criança entende o que a gente fala e muda muito rápido. Quem é teimoso é adulto, tá, gente? O adulto que é teimoso porque o cérebro está engessado.
Então a gente vai mudar a opinião de adulto. Agora, criança, se você conseguir convencer a criança de que aquela situação está certa, ela consegue. O cérebro dela é mais fácil de entender. Uma vez eu cheguei para minha filha, ela chegou para mim e falou assim: mamãe, posso ir no aniversário da minha colega da escola? Você me deixa lá 4 horas da tarde e me pega às 9. Misericórdia, essas festas hoje em dia também, eu falo a verdade, né? Aí eu falei: filha, você não vai. Por quê, mamãe? Por que todo mundo vai? Eu falei: olha, vem cá, senta aqui. Eu acho que esse vem cá, senta aqui que tá faltando, sabe, gente? Porque a gente tá numa correria tão grande que a gente fala: por que não? Funcionava antigamente o por que não? Funciona hoje? Pode até funcionar, mas a criança vai saber obedecer sem entender nada do que está acontecendo. Ela só vai obedecer, mas ela não vai entender o porquê. E por que é importante ela entender? Porque assim você vai criando um senso crítico. Se você falar não, por que não? Ela vai falar: tá bom, por que você não pode ir? Porque minha mãe não deixa. Agora, se você explicar por que você não vai, por causa disso, isso é senso crítico. A criança vai começando a entender os porquês. Eu falo muito isso na terapia. E aí eu falei: filha, vem cá, senta aqui. A mamãe não conhece a família. A mamãe não sabe quem vai estar nessa festa. Como que eu vou deixar você numa festa 4 horas da tarde e pegar você às 9 da noite sem nem saber quem vai estar nessa festa? Eu não conheço, eu não sei o que vai acontecer lá dentro. E você é o bem mais precioso que eu tenho. Então eu quero te proteger, eu não quero que nada aconteça com você. Vai que acontece alguma coisa e eu não fico sabendo? Ela na hora falou: nossa, verdade, né, mamãe? Muito perigoso isso. Não, então eu já vou falar que eu não vou. Entende a diferença? A gente precisa fazer isso. Até para que eles possam andar juntos com a gente. Né? Não é? Eu sempre falo: tua mãe e teu pai não falam não. Ah, eu quero acabar com o dia do meu filho. Então tudo que ele pedir hoje eu vou falar não. Não é assim. O não tem um propósito, tem um motivo. Aí ele fala assim: mas ela não me falou o motivo. Eu falei: então tá bom. Então chega para ela e fala: mãe, por quê? Me explica. Só para eu poder entender. Né? Tem que ter um motivo, um propósito. Então explique isso para ele. Vai ser muito legal. Vai até te aproximar, né, do seu filho. Pode passar, por favor. Olha que legal. Assim começa a nossa história. Esse aqui é um cérebro de 2 anos de idade. Desculpa, 2 meses. A gente começa com um cérebro de 2 meses e a gente vai até os 6 anos de idade. Essa fase do 0 aos 6 é a fase mais importante da estrutura, da formação da estrutura cerebral. Tudo que acontece nessa fase forma uma cicatriz no cérebro da criança. Para o bem ou para o mal. É por isso que a primeira infância é muito importante na vida da criança, porque tudo que ela recebe nessa primeira infância marca, constrói certas conexões. Então, já ouviram falar que até os 7 anos você forma a personalidade da criança? É por causa disso. Porque a gente tem uma construção cerebral são muitas conexões. Essa parte de cima é o tamanho do cérebro. A parte de baixo são as conexões cerebrais. Olha só como que as conexões acontecem. Então, essa fase da primeira infância é muito importante na vida da criança. Tudo que você faz. Eu falo porque tem pai e mãe que falam assim: ah, depois a gente vê isso. Ah, não, mais pra frente, quando tiver mais velho, a gente resolve. Muitas vezes não resolve. Questões de abuso, né? Questões de negligência, desamparo, traumas. Tudo que acontece nessa fase, isso fica muito registrado para a criança. Pode passar, por favor. E aqui está o cérebro adolescente. Como eu disse para vocês, vira uma chavinha mesmo. As conexões cerebrais do adolescente são diferentes. É por isso que é uma fase diferente demais, né? Muito, muito fora da caixinha. É porque o cérebro dele está trabalhando de uma forma totalmente diferente do que ele já está acostumado até então. Tanto no desenvolvimento cognitivo, que é a aprendizagem, e tanto a questão emocional. Aí, gente, deixa eu falar uma coisa muito importante aqui. A escola, ela trabalha o desenvolvimento pedagógico, né? Então, ela vai trabalhar a aprendizagem, ela vai ensinar matemática, português, então ela vai desenvolver toda essa questão cognitiva da criança. A escola não desenvolve, ela não trabalha o desenvolvimento emocional. Infelizmente, a escola não faz isso hoje. Eu estou com um projeto para levar para as escolas
sobre inteligência emocional, porque para mim isso hoje seria muito necessário, né, uma disciplina de inteligência emocional dentro da escola, tanto quanto matemática e português. Porque quando você vai para o mercado de trabalho, se você não tem inteligência emocional, você não sobrevive no mercado de trabalho. Você não vai trabalhar sozinho, você vai ter um chefe chato, você vai ficar frustrado, você vai ter horário, você não vai ser validado, você vai passar por muita frustração. A escola não prepara para isso. Quem é que tem que preparar a criança para isso? Também não é a igreja, tá, gente? A família. E eu vou explicar por quê. Tá? Eu vou explicar por que a família é essencial para esse desenvolvimento emocional da criança. A escola não desenvolve a criança emocionalmente. E a igreja também não é o papel da igreja. A igreja está ali para trabalhar o espiritual, para fazer uma conexão com Deus, para trazer a palavra, para trazer o ensino da palavra, que isso, graças a Deus, nós temos muito forte na Igreja Batista. Então, a gente precisa, o papel da igreja é a interação, né? Por que é tão importante para o adolescente vir à igreja, gente? Porque na escola ele não se identifica. Ele não consegue se identificar. As meninas, principalmente, mas os meninos também, eles chegam na escola, eles olham os grupos ali e falam, meu Deus, eu não consigo me encaixar em nenhum grupo aqui. E aí é o tema do livro, né? Eu trouxe 2 livros hoje para trabalhar inteligência emocional com adolescentes. É o tema do livro. Essa exclusão social para o adolescente causa muita vergonha. Ontem eu estava com os adolescentes aí na igreja, eu falei assim para eles, o que você sente quando você é excluído de um grupo social? Aí um deles, foi a primeira palavra que ele falou, vergonha. Eu não sei se vocês sabem, mas a vergonha no cérebro, ela ocupa o mesmo lugar que a dor física. Olha só, gente, a vergonha, ela ativa uma parte do cérebro que é a mesma parte da dor física. Então, para o adolescente dói muito a questão da exclusão. E mais uma vez, voltando à questão de ser amado. Para a criança, o que mais causa prejuízo para a criança, para o desenvolvimento infantil? Desestabilização familiar. Quando a família não está bem, é o que mais causa prejuízo na criança. Por quê? Família é a base, não é? Família é a base. Para que serve uma base? Eu estou aqui em cima desse palco. Se esse palco tiver forte, eu me sinto segura. Não, eu estou segura, eu sei que eu não vou cair, eu estou bem. Se o palco começa a balançar, eu falo, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, eu acho que não está legal. Eu estou insegura, eu vou me machucar, isso não está bom para mim. É assim que a criança se sente quando os pais brigam. Quando os pais, principalmente na frente das crianças, né? Então, essa insegurança para a criança é o que traz mais prejuízo para o crescimento emocional dela. É a insegurança familiar. É aquele pensamento, será que meus pais vão se separar? Será que está tudo bem com eles? Essa insegurança causa muitos prejuízos emocionais. E para o adolescente é a socialização. O que mais causa prejuízo para o adolescente é, se eu for assim, eu não vou ser amado. Eu preciso ser amado por quem eu sou. Por quê que para o adolescente é assim? Porque ele está construindo a identidade dele. É essa fase da pré-adolescência onde ele está construindo a sua identidade. Quem ele vai ser. Olha só o quanto que isso é importante, gente. Ah, mas antigamente não tinha isso? Não. Você saía da infância e já virava dona de casa. Ninguém precisava formar uma identidade muito diferente, né? Então já era assim, não. A parte da mulher era cuidar dos filhos e da casa. Não tinha muito o que fazer. Agora hoje não. O que é cobrado do pré-adolescente e do adolescente hoje? Não, porque você viu fulano passou em medicina. O filho dela passou em medicina. Vocês têm noção do quanto isso mexe com a cabeça do pré-adolescente? A cobrança, meu Deus, eu tenho que atender a expectativa dos meus pais. É por isso que eles se cobram tanto na escola. Porque ele acha que se na escola ele não for bem, ele não vai conseguir ter um futuro bom. E não é nem porque ele quer um futuro bom, ele também quer. Mas o medo de trazer uma decepção para os pais é ainda maior. Antigamente era assim, o pai era sapateiro, o filho era sapateiro e estava tudo bem. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente chega para o adolescente e fala assim, olha, você pode ser o que você quiser, é só você se esforçar. Quer dizer, ele que tem um cérebro imaturo, ele não tem um cérebro suficiente para lidar com isso, ele surta.
Porque ele se sente tão abandonado, gente. Essa sensação de abandono. Eu não estou dizendo que a gente abandona nossos filhos, não. O que eu estou dizendo é como ele se sente. O porquê que ele se fecha. O porquê que ele é muito reativo. Porquê que ele grita, reclama. Porque ele, às vezes, essa pressão é muito grande. E ele tem um cérebro que não está maduro o suficiente. O cérebro do adolescente, ele consegue, vamos dizer assim, o cérebro maduro, a gente fala com 18 anos de idade, mais ou menos. Um cérebro de 12 anos é um cérebro imaturo. Não dá conta, tem coisa que não dá conta. 18 anos, ele já está com o cérebro maduro. Mas quando que o cérebro é formado de fato? 25 anos. É por isso que alguns autores falam de adolescência até os 25. Também não precisa exagerar, né? Porque a adolescência também não vai precisar chegar até os 25. Mas o cérebro parou de se desenvolver o suficiente com 25 anos. Mas imagina com 12 anos. Com 12 anos, toda essa cobrança social, toda essa cobrança familiar, todas essas críticas que acontecem, os professores também cobram. Então, é por isso que os adolescentes hoje se matam muito. Sabe o que eles pensam? Eu desisto. Eu não consigo. E aí eles estão desistindo de viver. Porque eles não conseguem se encaixar. E é uma cobrança exagerada para um cérebro tão imaturo. Então é por isso que a afetividade, a responsabilidade da afetividade é da família. Esse desenvolvimento afetivo que ele tanto precisa, que a escola não traz, é a família que tem que fazer. Né? A igreja também está aqui para ajudar nesse processo. Mas a responsabilidade disso é sua. Pode passar, por favor. Já falei sobre isso. Pode passar também, por favor. E aí eu queria entrar num assunto muito legal, que gera também muita preocupação dos pais. A tal da raiva, da regulação emocional. Então vamos lá. O que é regulação emocional? Todo mundo tem sentimentos, né? Raiva, vamos pegar os 4 sentimentos básicos, as 4 emoções básicas. Raiva, tristeza, alegria e medo. São as 4 emoções básicas. Na adolescência, como eu disse, tem um pouquinho mais de dificuldade de impulsividade. Ele tem uma questão com a raiva. Na verdade, tudo é muito intenso. Não tem problema sentir medo, não tem problema sentir tristeza e não tem problema ter raiva. Aonde está o problema? No tamanho dessa raiva, no tamanho dessa tristeza. Ah, mãe, eu tô triste porque eu fui mal na prova. Ok, tem que estar triste mesmo, porque a gente fica decepcionado. Agora, nossa, ele se fechou no quarto e faz 2 dias que não come, porque tá triste. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aí. Tá trazendo prejuízo? Precisa procurar ajuda. Tudo que traz prejuízo, é uma raiva muito grande, está trazendo prejuízo para os amigos, para a família, tem que procurar ajuda. Tá? Então a gente precisa entender que a intensidade dessas emoções é que são os problemas são gerados pela intensidade, não pela raiva em si. Pode passar, por favor? E eu queria trazer algumas emoções muito comuns dos adolescentes. Olha só. Raiva ao lavar a louça. Ai, Juliana, toda vez que eu falo, filha, vai lavar a louça, ela vai emburrada. Aí ela vai reclamando. Quem nunca, né? Ela vai... Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem é que gosta de lavar a louça? Ah, sabia que ia ter alguém. São poucos, tá? Só você levantou a mão. Você entendeu, né? Os filhos não vão ter problema. O que isso, gente? Olha só, tá feita na vida. Lavar roupa e passar roupa, que é chato pra caramba. Mas ok. De qualquer forma, sempre tem alguma coisa que a gente não gosta de fazer. Desculpa, gente, só um minutinho. Não consigo abrir, não. Obrigada. Até engasguei com o negócio da roupa. Eu vou passar o contato do meu marido depois. Então, gente, quase ninguém gosta de lavar louça. Ter raiva de lavar louça, tudo bem. Não é uma coisa legal de fazer. Obrigada. A gente precisa entender, gente, que a raiva é algo normal. Esses dias eu estava atendendo um paciente, 8 anos de idade. Os pais separados, e o pai é um pai muito disfuncional, vamos colocar assim.
Um pai muito tóxico, infelizmente isso acontece, né? E aí o menino virou pra mim e falou assim... E assim, o pai ele é muito desregulado na frente da criança. Quando tá com a criança, ele bebe, aí ele, né, é extremamente desregulado. E um dia ele chegou pra mim e falou assim, eu tenho ódio do meu pai. E ouvir isso de uma criança de 8 anos é muito difícil, né? Porque a gente vê que ela tá sofrendo com aquela raiva. Aí eu falei assim, você tem ódio do seu pai? Tenho. Eu falei, olha, o ódio é uma raiva muito, muito grande. Então, eu sei que você está com raiva dele, e eu sei que você tem motivo para ter raiva dele, mas vamos diminuir essa raiva? Porque não precisa de você ter uma raiva tão grande, até porque faz mal para você. E a gente consegue diminuir essa raiva. Vamos diminuir? Ah, então você me ajuda? Eu falei, ajudo. Por que geralmente os pais procuram psicólogo? Os adolescentes procuram psicólogo? Porque a gente não julga, gente. Sabe? Tudo bem se ele está com raiva. Vamos melhorar essa raiva. Vamos entender por que ele está com raiva assim. Aí, conversei com ele. Eu vou te ajudar e você não vai mais ficar com tanta raiva do seu pai. Ele falou, então tá bom. Aí chama a mãe. Aí ele virou pra mãe. Mãe, eu tenho ódio do meu pai. Que isso, menino? Que isso? Não pode ter ódio de ninguém, não. Isso é pecado. É lógico, gente, mas a criança tem 8 anos. Ele nem sabe o que é ódio. Sabe o que é ódio? Quem sabe o que é ódio? Ódio é o contrário de amor? Qual que é o contrário de amor? Indiferença. Então, se ele está com ódio do pai, ele ainda tem sentimento por esse pai. Ele só está frustrado. Ele está decepcionado. Um pai que tem 3 outros filhos com mães diferentes e não liga para ele. Quem que não vai ficar chateado e frustrado com a situação? Então, tudo bem. Lógico que a gente não vai deixar ele falar, não, você tem que ter ódio mesmo. Claro que não. Mas tenta acolher o que ele está sentindo. E vamos ajudar. Às vezes tem adolescente, tem mãe que fala assim pra mim, Juliana, minha filha não me conta nada. Quem sabe pra você ela conta? Quem sabe ela se abre com você? Aí eu penso assim, bom, deve ser uma adolescente fechadinha, né? Eu acho que é uma adolescente que não deve falar nada. A adolescente chega ali e começa, fala. Eu falei, ué, gente, essa adolescente fala pra caramba, né? Por que não tá falando? Aí eu falo assim, por que você não fala com a sua mãe? Ah, não adianta nada. Não adianta nada. Primeiro que quando eu falo pra minha mãe, ela fala, ah, menina, para de fazer drama. Eu já falei isso pra minha filha, tá, gente? Para de fazer drama, é triste de ouvir. Para de fazer drama, isso não é nada, não. Ai, que bobagem chorar por causa disso. Pra gente, é bobagem, porque a gente já tem um cérebro maduro. A gente já tem uma experiência de vida. É a primeira vez que ele está passando por aquilo. É lógico que ele vai chorar. É lógico que ele vai achar que aquilo é o fim do mundo. Não é porque é o fim do mundo, mas é porque é a primeira vez que ele está sentindo aquilo. Então, para ele é muito diferente aquele sentimento, aquela situação. Então, mãe, eu tô com raiva da minha amiga. Por quê, filha? É uma coisa muito legal falar, que raiva é essa? É uma raiva muito grande? É uma raiva pequena? Não, é uma raiva grande. Eu falei, por quê? O que ela aconteceu? O que ela fez? Ela fez isso, isso e isso. Ao invés de a gente falar, ah, filha, vai ficar com raiva dela por causa disso? Que é o que a gente costuma fazer. A gente pode falar assim, ó, nossa, isso dá raiva mesmo. Já aconteceu isso comigo, sabia? Eu também fiquei com raiva. Ah, você também sente raiva, mãe? Sinto. Só que ela não toma conta de mim. Eu é que controlo ela, não é ela que me controla. Então eu vou te ajudar a diminuir essa raiva. Porque não é legal a gente ficar com raiva, né? Acolhe. É isso que é acolher. É você falar, eu entendo. Voltando para lavar louça. Eu costumo falar assim para os meus pacientes. Na vida da gente, tem 2 situações. Situações que a gente faz porque a gente gosta e situações que a gente faz porque a gente precisa. Não tem como a gente ter uma vida onde a gente faz só o que a gente gosta e não tem como a gente ter uma vida que a gente faz só o que a gente precisa também, que ninguém merece, né? A gente também precisa fazer o que a gente gosta. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, legal. É quando a gente faz isso. Agora, filha, lavar louça é uma coisa que eu também preciso fazer. E eu não dou conta sozinha. Eu preciso de ajuda. Então, eu sei que não é legal. Olha só, gente, eu sei que não é legal, mas tudo bem se você me ajudar. Nossa, vai me ajudar pra caramba, vai me ajudar tanto. E aí a gente veja a reação da sua filha quando você falar assim com ela. Me ajuda nisso. Não, você não vai tirar a raiva dela, tá, gente? O adolescente, ele não zera a raiva, mas vai diminuir. Se ele estava com uma raiva 5, a gente costuma dizer de 1 a 5. Lá na consultória eu falo isso muito com as crianças. Que tamanho que é a sua raiva? De 1 a 5. Nossa, é 1000. Então, tudo bem. É uma raiva 5 que ela estava de lavar louça? Agora a raiva dela tá 2? Tá tudo bem. É
assim que funciona o adolescente. Você não vai deixar uma raiva zero, porque ele sempre vai ter raiva de lavar louça e tá tudo bem, não tem problema. Só de você ter diminuído e de ter feito essa forma diferente de ver isso, já tá valendo, tá? Então não vai. Aí uma mãe falou assim pra mim uma vez, eu queria que ela gostasse de fazer as coisas. Não, né, gente? Desculpa, mas só no mundo perfeito. Não, Juliana, porque a minha filha ficou em casa a tarde inteira e ela não fez nada. Tinha louça na pia, tinha que limpar a casa e ela só ficou no celular. Falei, mas você pediu? Ué, precisa pedir? Precisa. Mas eu queria que ela olhasse e visse que... Gente, sabe, é uma expectativa. Aí acontece, a mãe chega em casa, briga com a filha fala, mas você não pediu para fazer? Seria muito legal se isso acontecesse, mas não é o que acontece. A gente precisa falar, filha, eu estou indo trabalhar. Deixa claro, seja transparente. Peraí que eu não estou te ouvindo. Ah, obrigada. A pergunta, um quarto de um adolescente daquele jeito é normal? Você já sabe o jeito que está, né? Porque é deles isso, porque às vezes a mãe fica louca. Então assim, chega assim, arruma teu quarto, arruma daquele jeito, do jeito delas, deles, e enfim, só essa questão se tem como lidar com isso, não é deles, até porque eu já ouvi um comentário que essa pessoa chega uma fase que casa, e quando casa é totalmente diferente. Vai chegar lá, o quarto vai estar arrumado, a primeira coisa que os pais vão lá pro quarto, né, para visitar. Verdade. Então assim, isso é normal. Qual que é a idade? Hoje, vamos falar de 17 anos? 17 anos. Ela tá lá atrás, lá tá. Oh, meu Deus. Mas pode falar, porque assim, eu penso... porque assim, não é questão de expor ela. Sim, claro. Mas eu vejo que é a grande maioria, né? Então assim, sempre tem essa dificuldade. Sim. É normal? É só para tirar Sim, isso da gente. Claro. Você vai falar sobre o mesmo assunto? Então deixa só ela complementar que eu já respondo sua pergunta. Mas é normal. Não tem nada normal. Eu tô aprendendo com isso. Eu tenho uma de 12, eu tenho duas, uma enteada e uma filha, que são avivinhas, assim, com relação a quartos, né? E a minha filha, quando eu comecei a pegar no pé dela, porque até então era eu que arrumava. Quando ela começou a arrumar o quarto, a gente entrou no seguinte quesito: o que é a minha arrumação, o meu jeito e o jeito dela. Então, quando eu cobro a arrumação do quarto, ela fala assim: você quer do seu jeito ou do meu jeito? Então, esses são jeitos diferentes. Ontem a gente deu uma ajeitada no quarto dela, porque a diarista ia arrumar lá, e eu converso com ela. Falei, do jeito que está, a moça não vai conseguir arrumar o seu quarto do jeito que você quer. Então, e daí ela chegou em casa braba, porque a moça tinha tirado as coisas do lugar. Pra mim tava uma zona. Né? Mas era o jeito dela, né? Só que eu falo assim, filha, o mínimo para a mãe é os sapatos guardados, a roupa dentro do guarda-roupa, como você está dispondo as coisas na bancada, aí é um jeito seu. Mas o mínimo possível que a mãe quer é assim, 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 para que a gente tenha uma boa convivência e uma boa organização. Porque eu concordo, sabe, Rogério? Porque o meu guarda-roupa era uma bagunça quando eu era adolescente também. Sabe, eu não sei como minha mãe não jogava no chão as coisas do meu guarda-roupa. Né? Disse que jogava, estou me entregando aqui. Mas e eu vejo assim que é uma espécie de regulação para eles também. À medida que eles vão crescendo, eles vão regulando esse temperamento. Essa é a minha experiência. É que, na verdade, reflete a mente dele. Ele está refletindo o que ele está sentindo naquele momento da adolescência. Está tudo confuso. Então, qual que é o reflexo disso? O quarto representa essa mente que está tentando se adaptar no mundo onde ela ainda não entendeu como é que funciona. É exatamente isso. Então, assim, só que é muito legal, né, o que vocês falaram, quer dizer, existe o meu jeito de arrumar, o jeito certo de arrumar, não é certo, né, mas o jeito da mãe, da arrumação. Agora, o que a gente pode fazer? Filha,
tá chegando gente em casa, ou então tá chegando alguém para limpar, nesse caso vai precisar ser desse jeito meu, porque senão a gente não vai conseguir limpar o seu quarto. A questão mesmo que a gente pode falar, então deu para entender? É o reflexo daquele cérebro tentando se adaptar a um mundo onde ele ainda não entendeu como é que funciona. Assim que porque quando ele casa, peraí, agora eu casei, agora eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo aqui, ou não, né? Às vezes demora um pouquinho para cair a ficha. Eu sei o meu papel, então agora é mais fácil me organizar, porque eu já tenho uma identidade. Agora, quando eu estou formando a identidade, eu ainda não sei nem quem eu sou. Aí fica isso tudo muito confuso. A questão da roupa, que eu acho que é outra coisa que pega. A minha filha, por que adolescente usa preto? Vocês sabem, gente? Luto. Eu não quero crescer, eu não quero passar dessa fase da infância, onde estava tão confortável. Um paciente meu falou assim uma vez, a minha mãe, Ju, abria o picolé para mim e dava na minha mão. Eu não precisava nem fazer isso, era tão legal. Mas agora, ela nem pega o picolé na geladeira mais, eu que tenho que ir lá pegar. Vocês entendem? É difícil, porque a gente mima também, né, gente? Falar bem a verdade, como antigamente tinha 8, 9 filhos, agora só tem 1 ou 2... Então a gente meio que, não, vem cá, filho, deixa eu abrir para você, deixa eu dar comidinha na sua boca, deixa eu limpar seu bumbum. Então é assim que a gente faz. Aí quando chega na adolescência, não, agora você se vira. É um luto. Então vai usar preto mesmo, falar, não, peraí, não tá legal isso aqui. Aí o que eu combinei com a minha filha? Eu combinei assim. E vamos ser sinceros, né, gente? Comprar roupa pra menina, que dificuldade. Pré-adolescente. Se eu fosse rica, eu falo, se eu fosse rica, eu faria uma grife só para pré-adolescente. Por quê? Porque elas não querem roupa de criança, não querem roupa de princesa, não querem roupa de personagem. Mas ao mesmo tempo, quando você vai comprar, não tem, só tem cropped, só tem roupa de sei lá o quê, porque não serve pra gente. Aí você vai no P de adulto, a minha filha já tá no PP de adulto. Não se identifica, é uma roupa de velho. É muito difícil comprar roupa para adolescente. E eles ainda, lembra que eles estão construindo a identidade. Então, quer dizer, nem eles sabem. O que você quer, filha? Não sei, eu sei que eu não quero nada do que está aqui. Sabe o que eu fiz com a minha filha? Filha, ó, é uma estratégia que Deus dá, né, gente? Só Deus para iluminar. Filha, vem cá, escolhe aí umas estampas, eu vou mandar fazer. Sabe essas empresas de silk? Silk que fala, né? Que estampa camiseta? O quê? Bem lá atrás, mas ainda existe empresa assim. Na minha cidade, pelo menos lá tem. Aí ela escolheu as estampas, eu fui lá, eu falei, escolhe as cores das camisetas, P de adulto. Mas aí era camiseta. Escolheu 5. Pegou aquelas frases em inglês, que ela acha super descolado, né? E uma de capivara. Acho que teve de capivara porque tá na moda. Imprimi as camisetas e é o que ela tá usando. Porque ela não consegue encontrar algo que identifique e que está no mercado, que também não é adequado. E aí a gente precisa... Ela está tentando... Eu estava sem roupa. Aí às vezes a pessoa diz, nossa, mas a Thaís está muito sem roupa. Eu falo, gente, me ajuda então. Se vocês souberem de algum lugar onde consiga, já vou passar para você, só para encerrar. Um dia eu cheguei para ela estava indo na igreja, domingo à noite. Gente, minha filha fica no data show. A minha filha passa as letras do louvor, minha filha toca bateria. Graças a Deus, a gente trabalha bastante na igreja. 12 anos. Aí eu falei, filha, deixa eu falar uma coisa pra você. Tudo bem você usar roupa assim. É o que você gosta? Mamãe, é o que eu me sinto confortável. Outra coisa que eles não gostam. Eles falam que essas roupas que a gente gosta, que acha bonitinha, é desconfortável. E eles já estão bem desconfortáveis no mundo que eles vivem. Então, tudo bem eles quererem se sentir confortável, pelo menos na roupa, né? Porque o resto já é muito desconfortável, o que eles estão vivendo. É confortável. Eu falei, tudo bem. Só que existem situações, que aí entra no que vocês estavam dizendo aqui. Existem situações que tudo bem, não tem problema você ir com essa roupinha aí que você gosta. Agora, tem algumas situações sociais que até eu preciso tomar cuidado com as roupas que eu visto. Porque a gente está num ambiente onde pede esse tipo de roupa. Então, tudo bem se de repente domingo à noite você for com uma roupinha mais arrumadinha, porque é importante, é um culto solene, tal. Ela aceitou. Aí agora ela fala que é a roupa da igreja. A roupa da igreja é a roupa que ela gosta. Eu falei, não, para ela entender que também não é assim eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, usar a roupa que eu quero. Porque a gente tem um papel social também que existe. Mas ela tem a identidade dela, mas em alguns momentos ela vai precisar se vestir de acordo com o ambiente. E tudo bem, é assim que a vida funciona. Boa tarde, bom dia. Nós temos 2 filhos.
falava de água e vinho. O mais novo é de um jeito, o mais velho Qual a idade deles? é 14 e 17. E o mais velho, desde que a gente se lembre, vocês têm um filho preferido. Ele é o filho preferido de vocês. E, assim, de matéria de investimento, de saúde, de tudo, de atenção, ele sempre teve mais, por algumas coisas que foram necessárias. Mas até hoje, ele faz isso. E a gente, às vezes, o aniversário deles é junto. Então, isso facilita, no mesmo mês. Mas se eu compro uma coisa para um, o mais velho fica, quanto custou o dele? Tem o mesmo valor que o meu? E eu não sou de presente de valor, sou de dizer assim, não, eu sei que ela gosta disso, então é isso, pode ser uma coisa pequenininha. A outra pessoa gosta de outra coisa, não é o valor, é o que está agregado. Mas para ele, não. Como é que a gente lida? É o mais velho, né? É o mais velho. Bom dia. Lembrando que o mais novo, um dia o mais velho falando que não, que vocês têm filho preferido, porque vocês amam mais o Ismael do que eu. Daí o Ismael virou para ele, para com isso, guri. A mãe e o pai amam a gente do mesmo jeito. Então, tipo assim, deu ainda um corte rápido Tramontina. Bem prático. Legal. Bom, gente, primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês, não tem como tratar dois filhos iguais. Mesmo que sejam dois filhos, mais velho e mais novo, não, a gente não trata igual, né? Eu acho que vou chamar minha mãe aqui pra falar sobre isso. Então, porque eu sou a mais velha. E o que acontece? Eu acredito que isso tem muito a ver na infância, quando o filho mais novo nasce. Porque o nascimento do irmão mais novo, o irmão mais velho costuma geralmente sentir muito. Porque é muito pequenininho, porque precisa de cuidado. Ele regride, tem muito irmão mais velho que regride, né? Então ele quer mamar também, ele também quer mamar, ele quer usar chupeta, ele também quer deitar no colo. Então eu acredito que se a gente conseguisse trabalhar esse nascimento do irmão mais novo diferente, pode ser que isso tivesse não gerado tanta diferença no sentido de, olha, eu falo isso muito para os meus pacientes, o seu irmão ainda é muito pequeno, então realmente ele precisa de mais cuidado. Ah, mas eles não aceitam. Eles não aceitam, eles acham que o mesmo cuidado, vamos dizer assim, a mesma forma, deu comida na boquinha do irmão mais novo, tem que dar do irmão mais velho também. É claro que não. Só que eles sentem, porque existe realmente uma diferença por conta da idade. Agora, a gente teria que conversar com o mais velho para entender os porquês, porque cada um pode ter um sentido diferente para isso. Mas eu acho que é a síndrome do irmão mais velho mesmo. Eu sinto a mesma coisa, né, mãe? Ela sabe disso. Eu sempre falo que ela tem muito mais preferência para minha irmã mais nova. E a gente realmente percebe, porque eu, às vezes, tem coisas que eu faço muito sozinha, tem coisas que eu faço muito diferente. E, às vezes, minha irmã fica na dela, às vezes é mais assim, não, então, peraí. Às vezes é uma forma de querer ajudar, no sentido de, mas você já não precisa de ajuda, por que eu vou te ajudar se o teu irmão está precisando de uma forma, não estou falando de dinheiro, estou falando de afetividade. Então, são essas diferenças que podem ser mal interpretadas e a gente pode sentir que realmente existe uma preferência. Mas é uma coisa a trabalhar. Eu não vou ter muito para falar sobre isso porque eu sou a irmã mais velha, então eu não teria assim uma forma de falar, nossa, isso vai se resolver. É uma coisa que realmente acontece. Pode falar. Aquela benção. A vontade de torcer o pescoço. Mas aí, gente, é uma questão de interpretação pessoal. Eu sei por que eu tenho essa questão. E cada um, eu acho, que vai
saber por quê. Porque aí tem coisas que a gente lembra da infância que não é uma coisa assim, nossa, foi consciente? Não foi, mas eu lembro. E aí, para mim, isso teve um significado. Então, de repente, o que trouxe isso para mim não foi a mesma coisa que trouxe isso para ele. Então, de repente, a gente teria que trabalhar para entender aonde. Ele já faz terapia, não? Faz? Pede para a psicóloga dele, de repente, trabalhar isso com ele e falar por que ele se sente assim, ela vai descobrir. Pode deixar que ela vai trazer isso para vocês, tá bom? É que essas histórias são diferentes, né? Cada um tem uma história diferente. Mas é muito mais fácil o irmão mais velho se sentir assim do que o mais novo. É mais comum. Então, olha só, gente. Raiva ao lavar louça, tristeza quando está frustrado. Ah, essa geração não sabe lidar com frustração. Eu vou encerrar daqui a pouquinho, tá, gente? 11 horas, pode ser? 20 minutinhos pra gente encerrar? Essa geração não sabe lidar com frustração. Não sabe mesmo. Mas vamos ensiná-los? A gente precisa. Aí a gente só fala assim, não sabe lidar com frustração. Nossa, tá vendo? Tá vendo, ó? Qualquer coisinha é desse jeito aí. Gente, a gente precisa ensinar essa geração. Ensinar. Eles não sabem, de fato. Só que não adianta a gente ficar julgando e falando que não sabe, se a gente não chegar e falar, vem cá que eu vou te ensinar a lidar com isso. Esses dias eu estava com um paciente meu, também com relação a um pai separado, mas que não dá atenção para ele, né? Infelizmente. Os pais, é muito comum, às vezes, não é padrão, né? Mas às vezes, pelo filho ficar com as mães, os pais geralmente vão se afastando mais e a criança sente muito isso. E aí ele estava sentindo isso. Porque o pai, ele tem uma namorada que tem um filho, e às vezes ele estava dando mais preferência para o filho da namorada do que para ele. Né? Infelizmente, isso também acontece. E aí eu cheguei para ele e falei assim, e ele estava bem chateado, 9 anos. Eu falei assim para ele, sabe qual que é o nome disso? Ele falou, qual? Eu falei, frustração. Aí ele falou, frustração. Fala, frustração, isso. Isso é o nome disso que você está sentindo. É muito legal a gente nomear, tá, gente? Isso que você está sentindo é raiva. Tá tudo bem, a gente sente raiva mesmo. Mas vamos trabalhar essa raiva? Isso aí é frustração. Sabe o que é frustração? Então eu falei assim pra ele. Sabe o que é frustração? É quando você está esperando uma coisa acontecer e aquilo não acontece. Aí a gente fica frustrado. Então é isso que você está sentindo. Ah, tá. É isso. Por que eu falei pra ele? Porque eu pensei assim, eu falei assim pra ele, você tá com raiva do seu pai? Ele falou, não. Você tá triste? Também não. Você tá com medo? Também não. Eu falei, nossa, aí tem que ir nomeando, né? Então, peraí. Ah, já sei. É frustração. É quando você estava esperando uma coisa do seu pai e ele não fez. É isso. Isso é muito importante para a inteligência emocional, saber o que a gente está sentindo. E eu vou falar isso para as mães também, tá, gente? Eu sei que a gente está falando de adolescente, mas abre um parêntese aqui. Mãe também fica com raiva, mãe também fica frustrada e tá tudo bem, faz parte. A gente só precisa saber como lidar com isso. Então, às vezes, muita gente que fala, nossa, eu tenho que manter o meu controle porque eu sou referência. Verdade, mas eu também sinto. Não é porque eu tenho controle que eu não sinta. Então, tudo bem sentir. Sentir é normal. E aí eu falei, olha, essa frustração, a gente pode lidar com isso. Eu vou te ensinar a você não ficar decepcionado por conta dessa frustração. Aí ele falou assim... gente, criança é muito engraçada. Esse paciente, ele teve uma separação muito difícil. Ele não aceitava a separação dos pais. E aí, quando os pais foram assinar o divórcio, ele não entendia por que tinha que assinar um papel. Ele falou, que papel que é esse que tem que assinar? Aí eu falei, alguém já te falou? Você sabe por que as pessoas casam? Eu comecei lá atrás, ó. Ele estava com 8 anos na época. Você sabe por que as pessoas casam? Aí ele falou assim, porque eles se amam? Também, mas eu fui explicando. Então, quando as pessoas casam, elas assinam um papel, falando que estão casados. Aí, quando elas se separam, tem que assinar um outro papel para falar que estão separados. Ele estava muito frustrado com tudo, porque ele não estava entendendo nada. E ninguém tinha chegado para ele para explicar o que ia acontecer a partir de agora, né? Qual que era esse processo. Aí ele falou assim, por isso que tem que assinar um papel para falar que está separado? Eu falei, é. Ele falou assim, alguém vai avisar o padre? Cada um, porque o padre fez o casamento, agora que eles estão separados, alguém tem que ir lá e avisar o padre. Eu falei, então, né, vamos conversar lá com seus pais para ver se alguém avisa o padre. E aí, quando ele falou da frustração, eu falei assim, eu não vou deixar você ficar assim. Eu falo muito isso para as crianças, eu falei, você está muito triste, eu não vou deixar você ficar assim. Não vou, eu vou melhorar a sua tristeza. Pode ficar tranquilo que a sua tristeza vai diminuir.
Aí ele falou assim, mas é que eu tenho medo da minha mãe namorar também e fazer a mesma coisa. Olha só, gente, que gracinha, né? Quer dizer, se expressando. É isso que a gente faz na terapia. Para quem não sabe, o que o psicólogo faz, gente, é isso. A gente entende como é que a criança está entendendo isso. Aí ele falou assim, meu pai começou a namorar, me largou, me abandonou. Minha mãe vai começar a namorar, vai me abandonar também. É lógico, tem lógica, né? Aí ele falou assim, eu tenho medo que minha mãe vai começar a namorar e vai fazer a mesma coisa, vai me abandonar. Eu falei, sua mãe não vai te abandonar. E eu vou falar uma coisa, as mães, elas só começam a namorar quando o filho tá bem. Os pais não muito, sabe por quê? Eu ainda falo assim, sabe por quê, Vini? Os homens são um pouco diferentes, o homem não consegue ficar sozinho. Ele precisa de alguém para falar que roupa que ele vai vestir, como é que ele vai fazer as coisas. Então, lembrando que ele tá com 9 anos, tá, gente? Então, eu tenho que explicar mais ou menos. O homem não consegue ficar muito tempo sozinho. Agora, as mães não. As mães, elas ficam cuidando dos filhos. E aí, enquanto o filho não tá bem, a mãe não vai começar a namorar. Porque ela já tinha me falado isso, tá? Nesse caso, ela já tinha me falado isso. Ela falou, Juliana, eu só vou namorar quando meus filhos estiverem bem. E eu falei, então, enquanto vocês não estiverem bem, ela não vai namorar. Aí ele falou assim pra mim, eu não tô bem. E ele não tinha falado isso ainda. Aí eu falei assim, eu não vou deixar você ficar assim. Lembra da outra vez que você estava muito triste e você agora você melhorou e você não estava triste mais? Agora você está triste de novo. Eu não vou deixar você ficar assim, tá bom? Aí ele falou, mas a minha mãe só vai namorar quando eu estiver bem? Não faz terapia comigo, não quero mais fazer terapia. Não me deixa bem. Eu falei, muito espertinho, né? Então, assim, é isso que a gente vai trabalhando. Como que essa criança, esse adolescente está vendo isso do lado deles? Como é que eles estão sentindo isso? Medo de socializar, como eu disse, eles têm muito medo, né? O medo, a vergonha, tudo isso é muito pesado para eles. O feliz quando algo acontece, né? Então, eu lembrei desse ano novo, Vida Nova, eu pus ali para não esquecer. No ano novo, esse ano novo agora, eu cheguei em casa 1h30 da manhã, mais ou menos, a gente foi pro culto da virada, né? Aí saímos, teve a ceia lá na igreja, a gente foi pro apartamento, eu, meu esposo e minha filha. Eu deitei para dormir, umas 2 horas da manhã, ouvi um filho adolescente brigando com a mãe. Um escândalo, né? A mãe falava assim, sai desse celular! Não é possível que você só fica nesse celular. Nossa, aqui, tá proibido o celular. Proibido, isso no primeiro dia do ano, 2 horas da manhã. Proibido o celular, você só vai usar celular agora quando você for pra casa do seu pai. Provavelmente pais separados, né? Você vai pegar o celular de novo quando for pra casa do seu pai. Aí o menino ficava assim, por que, mãe? Por que, mãe? E eu fiquei ouvindo aquilo, gente, vontade de abrir a porta lá, falei, peraí, senta os dois aqui. Vamos trabalhar isso? Porque, gente, não são inimigos. Pelo contrário, são as pessoas mais importantes um pro outro, né? E aí, qual que é a questão do celular? O adolescente, ele é muito estimulado, né, o tempo todo. Ele fica entediado muito fácil. Então, se você falar para ele, sai do celular, ele vai falar, eu vou fazer o quê? Você tá no ano novo, na casa da sua mãe ela estava na cozinha, ele estava gritando da sala. Ao invés de eu falar, sai desse celular, eu posso falar assim, filho, vamos jogar um jogo? Filho, vamos conversar um pouco? Vamos assistir alguma coisa? Qualquer coisa. Substitua aquela situação. Ao invés de você falar, sai do celular, você fala assim, filho, agora faça isso. Dá uma opção para ele. Tudo bem, você vai falar, leia um livro? E vai falar, não, pelo amor de Deus. Eu falo, não. Lá em casa, eu vou falar, como eu faço lá em casa? Minha filha chega da escola, 12h30, 12h50, mais ou menos, almoça. Aí ela arruma o quarto, arruma o banheiro dela, arruma o quarto, arruma o banheiro. Tem mais uma coisa. Faz a tarefa da escola. Só depois que ela faz essas 3 coisas, ela pega o celular. Isso já é uma regra. Então ela fala assim, mamãe, posso acessar o celular? Já fiz a tarefa, já arrumei meu quarto, já arrumei o banheiro. Então pode. Isso, quem faz isso? A igreja? A escola? O psicólogo? Porque o que eu tenho de pai falando assim, Juliana, meu filho está muito no celular, dá um jeito para mim. 1 vez por semana, 1 hora por semana, como é que eu vou resolver isso? Então, isso vem da família. Não adianta, o adolescente sozinho. Até porque o celular, ele gera dopamina o tempo todo, a gente sabe disso, né? Ele estimula o tempo todo, a pessoa perde a noção. Se ele tiver 2 horas no celular, ele não vai perceber que são 2 horas se passando. É a gente que precisa falar, vem cá, tem outras coisas para fazer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora, só sai do celular não é o suficiente. Ele precisa ter outras coisas para fazer, porque senão ele vai ficar parado, sentado, olhando para o nada. Ele vai para o celular mesmo. Então, a gente precisa estabelecer
essas regras ou essas formas de lidar com isso para que ele diminua esse tempo no celular. Pode passar, por favor. Olha só, gente. Alguns estudos de neurociência, eles falam que existe uma relação entre raiva e compulsão alimentar. Vamos falar um pouquinho da raiva, que eu quero encerrar com esse assunto, que é muito importante. 10 minutinhos a gente encerra. Ontem eu trabalhei com os adolescentes sobre o quê? Toda vez que o nosso cérebro sente uma dor, a gente tenta compensar essa dor de alguma forma. E o nome disso é anestesia emocional. O que é uma anestesia emocional? Quando eu estou com alguma dificuldade ou alguma dor e eu estou tentando compensar isso de alguma forma. Alguém pode me dar um exemplo? De formas de compensar uma dor? Comida. Primeira coisa que a gente pensa, né? O tal do brigadeiro, chocolate. Por quê? Porque a gente está descontando aquela raiva, ou aquela decepção, ou aquela frustração em algo. E aí que está o perigo. Falei com os adolescentes ontem. Cuidado com as anestesias emocionais. Como você está lidando com a sua dor? Aonde você está compensando aquilo que... os teus sofrimentos internos, no caso. Ah, nossa, não fui bem numa prova, fui excluído por um grupo. Existem anestesias emocionais muito perigosas. Bebidas, drogas e outras questões. E eu abro um parêntese muito importante aqui para falar sobre a homossexualidade. Gente, tem alguém na escola tentando induzir o seu filho. Isso é fato. Você pode ter certeza. Tem alguém na escola ali que são influenciadores. Ore por isso. Ore por isso. Para que Deus afaste essas pessoas, porque elas existem, elas estão lá do lado do seu filho, só esperando uma oportunidade. Onde ele está triste, onde ele está decepcionado, onde ele está achando que não é amado, achando, porque ele é, mas ele está achando que não é amado, para ela poder aproveitar essa oportunidade. Então, orem por isso e fiquem atentos. Tem algum influenciador na escola que está de olho no seu filho. Cuidado. Então, aonde que a gente vai, geralmente? Compensar isso de alguma forma. E por que eu quero falar muito da raiva? Foi comprovado por estudos da neurociência que se você, que é a figura de apego do seu filho, regular a raiva junto com ele, dá mais resultado. Então, ao invés de você falar assim, nossa, eu sei, eu nem vou falar o engole esse choro, porque ninguém mais fala isso, né, gente? Pelo amor. Mas se alguém falar assim, você tá com raiva, para de ficar nervoso. Como ele tem dificuldade de não ficar nervoso, porque ele está passando por uma fase onde o cérebro não está maduro o suficiente, às vezes, para fazer isso sozinho, ao invés de você falar, para de ficar nervoso, você chama ele e fala aqui, vem cá que eu vou te ajudar a diminuir essa raiva. Se você faz isso, você está desenvolvendo uma forma diferente dele trabalhar isso dentro do cérebro dele, e quando ele for adulto, ele vai ter mais facilidade de lidar com a raiva. Isso é comprovado pelos estudos da neurociência. Isto é, se eu tenho uma mãe e um pai que fazem uma regulação emocional junto com o filho, você está ensinando a ele como fazer, dá mais resultado. Vai desenvolver uma inteligência emocional nele, um cérebro mais preparado para lidar com isso, e na vida adulta ele vai ter mais sucesso com essas questões. Pode passar, por favor. Pode passar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Você não vai apenas dizer o que fazer, você vai fazer junto. Filho, você está frustrado com isso? Realmente é muito difícil mesmo. Eu entendo esse sofrimento. Mas você não precisa ficar triste por muito tempo. Vamos tentar diminuir essa tristeza? O que a gente pode fazer no lugar disso? A frustração com crianças menores, né? Ah, você queria muito ir no parquinho, não deu certo, né, filho? Você está frustrado. É porque não deu certo, infelizmente, acontece. A gente tinha combinado de ir, mas está chovendo, a gente não vai. Mas vamos fazer outra coisa no lugar, para essa raiva diminuir? Vamos tentar assistir um filme juntos? Poxa, você está chateado porque você foi mal na prova? Vamos entender como é que você está estudando. Às vezes você está estudando de um jeito e essa professora, de repente, pede um conteúdo diferente. Vamos tentar entender o que está acontecendo, mas é horrível quando a gente estuda e vai mal. Então, é isso que a gente precisa fazer, ensiná-lo a fazer junto, e esse cérebro vai aprender uma regulação emocional saudável. Porque quando você fala não fica nervoso, não fica triste, ele não sabe como. Para de ficar ansioso.
Como é que eu paro de ficar ansioso? Eu não quero estar ansioso, mas eu estou ansiosa. E ele não sabe como. Então, vem cá, filho, vem cá. Você está ansioso? Tô. Mas olha, assim, 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 assim. Cada situação é uma situação específica. Vamos ajudá-los a não ser, a lidar com a frustração, a lidar com a raiva, lidar com a tristeza, a frustração, principalmente. Pode passar mais um, por favor? Esse slide é lindo. É necessário modelar por um exemplo positivo. Esses dias uma mãe, numa reunião dessa aqui, lá em Vitória, ela perguntou assim para mim, até onde que a gente deve aguentar uma desregulação emocional de um filho? Eu falei, até onde a gente vai. Nossa, tô perdida. Porque é onde a mãe desregula. Como é que o filho vai ser regulado? Aí esses dias uma tia chegou e falou assim, eu já falei pro meu sobrinho, todo mundo da família é assim, mas você é diferente. O menino tem 15 anos. Você é diferente, você não é igual à tua família, você não tem que fazer isso. Todo mundo faz, mas você não pode fazer. Eu falei, me explica como. Como esse adolescente vai saber não fazer diferente se todo dia ele está sendo reforçado desse jeito? E está sendo cobrado para não ser. Não tem como. Então, a gente precisa se regular, a gente precisa ter, em primeiro lugar, essa inteligência emocional para poder ensinar os nossos filhos a também regular isso. Eu estou ensinando uma mãe, acho muito bonitinho até. Ela falou, Juliana, eu sou muito nervosa, eu grito mesmo. Eu sou nervosa, eu sei que eu sou. Então, eu falei, vamos fazer terapia para você trabalhar? Então, a gente faz assim, uma semana ela faz, uma semana o filho faz, o que eu acho bem legal, porque dá mais resultado, né? Então, assim, o filho vai repetindo, ele está aprendendo. Alguém está falando para ele? Não, mas ele está vendo isso acontecer. Então, a gente vai só repetindo. A criança ela vai repetindo o que ela aprende. Então, a gente precisa... Por isso que é importante, gente, a gente estar bem. Por isso que eu cuido das mães. Eu falo, mãe, precisa ser cuidada. Viu, maridos que estão aí hoje? A mãe precisa ser cuidada. Porque como é que ela vai ajudar um filho a se regular bem se ela não está bem? A gente precisa estar bem. Autocuidado não é frescura. Autocuidado é necessidade. Viu? A gente ir no salão, a gente fazer uma massagem, tomar um café. Isso é autocuidado. E a gente precisa disso para poder cuidar. A gente cuida porque a gente também está cuidada. Não é verdade? Concorda comigo, né? Valeu, é isso aí. Quanto mais... Desculpa, só mais um pouquinho, ó. Quanto mais repetições no cérebro de corregulação, mais se consegue autonomia emocional. Juliana, mas eu fiz isso, não deu certo. Faz isso por várias vezes. O cérebro, ele aprende pela repetição. Por que criança assiste o mesmo desenho animado 10 vezes, 15 vezes o mesmo desenho? Porque ela não entendeu da primeira vez. O cérebro da criança ele vai entendendo aos poucos. E o cérebro do adolescente também. Então, não deu certo a primeira vez? Vai repetindo. Vai repetindo até esse cérebro ser treinado para fazer dessa forma. Só mais esse próximo slide, por favor. Pesquisa científica indica que a desvalidação prejudica o potencial do adolescente. Saiu uma pesquisa recente, agora, um mês passado, a pesquisa mais recente que eu tenho. Quando o adolescente se sente desvalidado, isso causa muitos prejuízos. O que é a desvalidação? É quando você não fala, eu entendo você, você não é inadequado, você, mesmo que você... igual eu falei, gente, não é que a gente fala isso, tá? Ele interpreta. Esses 2 livros que eu trouxe, por que eu fiz esses livros? Porque não tem no Brasil hoje um livro de inteligência emocional para adolescente. Não tem. Você tem muita coisa para criança. Já foi na livraria? Para criança tem aquele monte de coisa, né? Raiva, medo, desfraude, chupeta, tem tudo quanto é assunto para criança. Para adulto nem se fala. Para adolescente a gente não tem. A gente tem lá o Diário de uma Banana, né? Eles gostam muito, mas um livro para trabalhar as questões das emoções, inteligência emocional, a gente não tem. E por que eu fiz um livro em quadrinho? Para eles lerem. Então, o que eu trouxe nesse livro? A gente tem a história em quadrinhos, onde a gente apresenta situações... Eu coloquei as situações mais comuns no consultório. O livro das meninas, ela é excluída por um grupo social e acha que ninguém se importa com ela. No livro dos meninos, ele acha que se ele for mal numa prova de matemática, ele nunca vai ser ninguém na vida. É o que eu vejo no consultório, são pensamentos de medo e de ansiedade. Trabalho muito a questão da ansiedade. Então, o livro ele tem quadrinhos, ele tem uma pequena parte teórica, inclusive a gente fala até de neurociência no livro, de uma forma bem lúdica,
E no final, a gente tem atividades onde eles vão trabalhar seus próprios pensamentos. Por que esse livro é importante? Para que ele trabalhe, para que ele entenda, crie uma percepção e uma consciência daquilo que ele pensa, daquilo que ele faz, e para que os pais usem como ferramenta para ajudar nessa questão. Porque os pais também às vezes ficam, Juliana, eu não sei como que eu entro nesse assunto, eu não sei como que eu falo sobre isso. Tem um pai, ele comprou esse livro para a filha dele de 9 anos. Aí ele falou, Juliana, minha filha leu o livro. Aí eu falei, e aí, filha, você leu o livro? Eu li. Você gostou? Nossa, eu gostei muito. E aí, isso acontece com você? Ele nunca tinha perguntado, ele nunca tinha entrado nessa questão com a filha. Isso acontece com você? Ela falou, pai, acontece. A vergonha, já entra vergonha no cérebro, né? Acontece. Acontece isso. Aí ele falou, Ju, o seu livro foi uma ferramenta de uma oportunidade que eu tive para entrar numa questão que eu não conseguia, que ela não me trazia. Então, eu consegui, através dessa ferramenta, conseguir me conectar com a minha filha. Então, essa é a proposta do livro. Então, eu queria estar encerrando por aqui. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta ou colocação para fazer. Mas eu queria estar encerrando por aqui. Eu espero, né, que tenha trazido um pouco mais de clareza de como essa geração funciona. Porque é uma geração diferente mesmo. É uma geração que precisa desenvolver as questões emocionais, porque eles estão perdidos, eles estão se cortando, eles estão se desregulando, eles estão, né, com dificuldade. Pode falar, por favor. Eu só anotei algumas coisas aqui que você falou que eu acho importante, que você falou muito sobre essa questão da chave que vira no adolescente, e para nós pais é como se fosse um luto. A gente não falou sobre isso, mas eu encaro assim, porque é o luto do filho ideal e do filho real. Porque nós, quando nós engravidamos, a gente tem um filho desde pequeno, a gente vai considerando isso como nós projetando. E, de repente, vem a frustração. E nós mesmos temos que regular as nossas expectativas com relação ao filho que nós temos. Ao filho, e é um desafio para nós. Para mim, por exemplo, é muito desafiador isso, né? Considerar o filho que eu tenho do filho que eu queria ter. E é nesse meio termo que eu acho que a gente vai lidando com a situação. Sobre a educação emocional, que é papel das famílias. Aí é a nossa maior dificuldade. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer que o filho mude, mas nós não mudamos. E o principal papel ainda é da família, é dos pais, porque nenhum filho vai mudar sozinho. E nós trabalhamos também, nós somos pedagogas, eu e a Cris. E a gente trabalha muito, a gente vê isso o tempo todo, que quando a gente joga uma ferramenta para os pais não querem se responsabilizar por aquela ferramenta. Eles não querem fazer os combinados, eles querem que os filhos mudem. Mas nós não queremos mudar. Então, as famílias elas precisam entender que, para o filho ter uma resposta mais positiva, é a família toda que tem que passar por isso. Nós trabalhamos já há 2 anos com educação socioemocional nas escolas. Está com 3, né, o 3º ano. E nós sentimos necessidade, né, os nossos filhos estudam na mesma escola, então esse ano a gente começou com uma parceria com educação socioemocional para os pais. Que legal. Por quê? Porque não adianta só, a gente percebeu que não adianta só os filhos, precisa que os pais entrem também nessa ferramenta, né, que a gente chama de Conecta, a escola de pais, né, da escola. Então, a gente está trazendo isso para os pais, para que eles entendam ferramentas que eles precisam no dia a dia estar com os filhos. E esse desenvolvimento afetivo é papel, responsabilidade da família. E uma última coisa que você falou, que eu acho bem importante, é sobre nomear os sentimentos. Então, por exemplo, né, a Cris falou uma coisa que esses dias uma criança deu trabalho na escola e a menina perguntou assim, mãe, o que é ser frustrada? Assim, é o que estou frustrada. Daí ela falou assim, mas o que é frustrada? É quando você me deixa triste. Então, assim, é totalmente diferente. Tristeza é uma coisa, ser frustrada é outra, e a gente está ensinando para o filho outra coisa, que não é o certo, né? Então, de repente, a gente nomear os sentimentos, estou triste por isso, estou frustrada por isso, né? E acolher o sentimento dos filhos também, porque muitas vezes a gente não acolhe. Tá triste? Deixa no canto lá que ele vai se entender.
Não, é preciso acolher também o sentimento Isso é deles. desamparo. Né? Por quê? Porque eles se sentem mais acolhidos. Para nós é um desafio, né? Porque nós somos adolescentes há muito tempo e a nossa adolescência é totalmente diferente Comecei a daquilo que trabalhar tem com hoje. 16 anos. Né? Então, essas questões para nós é muito difícil. Né? Só que a gente tem que estar aí, porque os nossos filhos estão aí e não tem o que fazer. Espero, né? Qual que é seu nome? Daiane. Daiane, eu sei que eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas é muito interessante essa questão. Eu tenho um vídeo no meu Instagram, e depois, gente, tem um Instagram ali no fundo também. Quem me seguir ganha um brinde, tá? Então depois vocês podem me seguir. Mas lá tem um vídeo no meu Instagram que eu falo sobre isso. Porque é difícil para o adolescente, mas é difícil para a mãe também. Eu falo isso num vídeo lá. Eu falo, gente, a mãe, até porque a mãe, nessa fase da adolescência hoje, ela está na fase dos 40 e poucos anos, onde está entrando no climatério, onde está com várias mudanças hormonais também. Quer dizer, você tem um filho com mudanças hormonais, uma mãe com mudanças hormonais e está tentando fazer isso dar certo. Então, a gente precisa... Por isso que eu falo muito do cuidado que as mães precisam. E a necessidade que a gente tem. Teve uma mãe que ela queria fazer uma festa de 15 anos para a filha. Ela estava doida com a festa. A criança fala, eu não quero festa. Nossa, mas a festa de 15 anos, porque eu não tive festa de 15 anos e agora eu quero te dar uma festa de 15 anos maravilhosa. Então você vai cantar na sua festa. Ela falou, gente, ela queria que a menina cantasse na festa, ela queria que a menina dançasse valsa com o pai na festa. Aí ela queria que o menino usasse vestido na festa, a menina odeia usar vestido. Não é questão da festa em si, mas a expectativa era da mãe. Aí eu falei, olha, a necessidade... Vamos fazer o seguinte... Existem questões de necessidades. Quais são as suas, quais são as da sua filha. Essa festa, é necessidade de quem? É minha. Eu falei, então tá, isso tem que estar bem claro. Porque ela não vai querer, porque a mãe estava frustrada porque a menina não queria usar o vestido que ela queria que ela usasse. Então, isso que você falou, realmente acontece muito. Quais as expectativas que eu estou tentando suprir, que são as minhas necessidades no meu filho? Poxa, se você não teve uma festa de 15 anos, faz um festão de 40. Mas não cobra isso da sua filha que está vivendo outra fase. Né? Então, um dia, quem sabe, eu poderia falar sobre isso, sobre as necessidades, sobre alinhar as necessidades de cada membro da família, que isso é muito importante, porque nós também temos uma identidade. Né? A mãe não está lá só para cuidar, a mãe também está lá para ser. Então, a gente também precisa ter essa construção de identidade nossa para a gente poder ficar bem. E muito obrigada pelas posições ali que você colocou, né, sobre isso. Pode colocar no último slide, por favor? Acolha, seu adolescente precisa de você. E não tem substituto para isso. É mãe e pai. E aí eu coloco os livros, né? Acho que eu coloquei os livros aqui em cima. Os 2 livros que eu tenho ali, um com personagens meninos e outro com personagens meninas. A gente está ali no fundo com os livros para venda, tá? Por um preço bem especial, que é o preço de R$ 39,90. E eu agradeço muito a disposição de vocês de estarem aqui. Agradeço a presença de vocês. Né, fico à disposição ali, se vocês quiserem trocar alguma ideia ou quiser conversar um pouquinho. Eu não sei para quem que eu passo a palavra agora. Para o Atílio. Muito obrigada, gente. Foi muito especial estar aqui com vocês. Eu agradeço de coração a presença de cada um. Eu ia falar quem gostou bate palma, mas disseram que eu não sou o apresentador nem o Celso Portiolli, então eu não vou fazer isso, tá bom? Eu aprendi muito bem algumas coisas nesses dias, tá? Ontem e hoje. Então que isso aqui seja só chocolate e não anestesia emocional. Viu só? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Vocês gostaram? A gente já está programando o próximo, né? Dia 29 de junho ela vai estar por aqui e nós vamos tentar encaixar alguma coisa na agenda dela para que ela fale de novo para nós. Mas uma iniciativa muito bacana que eu gostaria que vocês orassem, e a gente tem muito no coração, é a gente fazer, acho que o nome não é registrado, né? Escola de Pais. Né? A PIB também já tem isso, nas escolas tem. Então a gente está programando para os próximos meses, praticamente sempre no primeiro final de semana do mês, algo para vocês, né? Algo que a igreja possa oferecer para vocês como abençoador mesmo, né? Falando sobre temas relevantes, né? Na educação dos filhos, na criação dos filhos, no relacionamento que vocês têm com eles.
E acho que esse foi só o pontapé. E eu queria que vocês orassem por isso. Esse é um projeto do nosso coração. A gente já tem algumas agendas praticamente encaixadas. E Deus vai alinhando, né? Ontem ela falou assim, eu vou estar aqui de volta dia 29 de junho. Eu falei assim, né? Quem sabe? Vamos orar por ela? Vamos abençoar a vida dela também e pedir que Deus possa colocar no nosso coração, né? De forma especial, gravar isso que a gente aprendeu, que a gente possa aplicar isso na nossa vida também. Senhor, nós te louvamos. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de aprender um pouquinho mais das questões até psicológicas, cognitivas, do relacionamento. Esse aprendizado, Pai, às vezes parece técnico, mas, ó Deus, que é tão abençoador. Pai, quando a gente entende que Teu Espírito Santo pode vir e potencializar tudo isso de forma poderosa, que a gente possa realmente transmitir ou se conectar com o nosso filho de maneira especial e diferente a partir de agora. Que a gente possa ter no nosso horizonte essas questões que a gente tratou aqui agora, que a gente possa ter a sensibilidade de entender tudo que a gente conversa com os nossos filhos, as nossas posturas, nosso jeito de agir, nosso jeito de falar. E, Pai, que a gente sempre ouve falar assim que o adulto da conversa é a gente. Então, Pai, nos dá maturidade para lidar com essas situações. Nos dá maturidade para entender os nossos filhos de maneira correta, para que eles possam seguir o Teu caminho, seguir os caminhos do Senhor de forma saudável, de forma honesta, que eles possam realmente crescer em estatura diante da Tua presença. Pai, também pedimos a Tua bênção sobre a vida da Juliana. Pai, ela se dispôs a estar aqui com a gente ontem, nos abençoou, esteve hoje aqui pela manhã, nos abençoou. Que o Senhor possa abençoar a vida dela, a sua profissão, o seu ministério, todo esse cuidado que ela tem com essa idade que é tão importante para nós. Pai, que a Tua boa mão esteja sempre com ela. Abençoa com ela os seus pais que estão aqui acompanhando. Que o Senhor possa levá-los para o próximo destino e levá-los de volta para casa também no final da outra semana. Pai, pedimos assim porque cremos e acreditamos no Senhor. E por isso nós oramos em nome de Jesus, a quem tanto amamos. Amém. Amém. Juliana, obrigado. E assim nós terminamos nosso tempo. Se vocês quiserem, podem passar lá na banca. Seu Joaquim está lá, né, seu Joaquim? Não está escutando, mas está lá, ó. Está lá, isso aí. Passa lá e compra um livro lá.